Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do Oceânica Kids. E antes da gente começar a nossa história de hoje, eu queria saber quem já está com a Bíblia aí na mão, hein? Quem já pegou a minha, ó, tá aqui do lado, ó. Vou dar um tempinho para vocês correrem, pegarem a Bíblia de vocês para ficar prestando bastante atenção na nossa aulinha, tá bom? Vai rolar um tempinho aí para vocês pegarem a Bíblia de vocês e virem para cá assistir a aulinha. Agora que vocês já pegaram a Bíblia de vocês, tá? A nossa história de hoje, ela tá lá no livro de Lucas, tá bom? Capítulo 23 todo e o capítulo 24 também quase todo, vai até o versículo 49. Então é um texto bem grande. Depois, para vocês podem ler aí na casa de vocês, ou quem não sabe ler pode pedir para alguém da casa de vocês que saiba ler, seja o pai, a mãe, o irmão, a irmã, qualquer pessoa aí, você pede para ler junto com você, tá bom? Então, mas eu vou contar a história do que está acontecendo aí nesses capítulos que a gente vai estar estudando hoje. Antes da gente começar a nossa aulinha, nós vamos o quê? Orar, tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhinhos e falar com Jesus, tá bom? Jesus, muito obrigada por mais um dia, muito obrigada por a gente poder assistir essa aulinha. Jesus, muito obrigada porque a gente pode aprender mais e mais da sua palavra. Jesus, que você possa estar falando no coração de cada criança que está assistindo aqui, que a gente possa sair dessa aulinha de uma maneira diferente de que a gente começou a assistir. Diferente para melhor, sabe, Jesus? Tendo você no nosso coração, Jesus, confiando em você, te obedecendo hoje e sempre. No seu nome que eu oro, amém. Amém. Então, a nossa aula vai ser, vamos começar lá do começo, depois a gente vai chegar nesses capítulos aqui que eu falei, tá bom? Vocês lembram do nascimento de Jesus? Eu trouxe uma imagem aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver porque ela é bem pequenininha, mas é uma imagem do nascimento de Jesus, tá? Onde que Jesus nasceu? Lembra, quando Jesus nasceu, não tinha lugar nenhum para ele nascer. Então, eles nasceu junto com os animais, né, no lugar onde os animais ficavam. Então, foi lá que ele nasceu. Quem foi visitar ele? Os pastores foram lá, visitaram ele. Depois, os reis foram lá também, levaram os presentes para ele, né? Então, não sei se vocês estão conseguindo lembrar da época que Jesus nasceu, do nascimento de Jesus. Então, estou começando lá do comecinho da vida de Jesus. Depois de um tempo, Jesus foi crescendo, foi ficando mais velho. Lembra daquela história que Jesus era criança, mas Jesus falava do reino de Deus, ele pregava sobre Deus para as pessoas. Lembra daquela história que Jesus ficou num templo ensinando várias coisas sobre Deus e os pais dele foram embora e esqueceram de buscar ele. Depois os pais dele tiveram que voltar para buscar ele e acharam ele aonde? Ensinando a palavra de Deus para as pessoas. Então, e quando os pais foram buscar, ele foi embora, ele obedeceu aos pais. Então, Jesus, quando ele era criança, ele obedecia os pais deles. E você? Você obedece seu pai? Obedece sua mãe? Obedece a pessoa que cuida de você? Tem que obedecer. Jesus obedecia. E na Bíblia ensina também que a gente tem que honrar, a gente tem que obedecer ao nosso pai e à nossa mãe. Tá bom? E depois Jesus foi crescendo, ele ficou adulto e ele continuava pregando sobre a palavra de Deus para as pessoas. E chegou um certo tempo que ele escolheu os discípulos, pessoas que andavam junto com ele. Eram 12 discípulos no total. E junto com eles, ele ensinava, né, as pessoas da forma que elas tinham que agir, que eles tinham que falar do evangelho, anunciar as boas novas, né? Que o evangelho é o quê? Boas novas, certo? Então, quem não lembra agora já sabe. Quando alguém perguntar o que significa evangelho, é boas novas, né? A boa nova que é quem? Que é Jesus, certo? Então, Jesus, ele curava pessoas, ele pregava, ele ensinava como as pessoas deviam viver, a maneira certa de viver, obedecendo a palavra, né? Então, os discípulos acompanhavam e viam essas maravilhas que Jesus fazia.
certo? E ele anunciava que ele era o rei, ele anunciava que só Jesus que pode, só Deus que pode perdoar os nossos pecados, né? Então ele anunciava essas coisas para as pessoas. Só que tinha um povo que não gostava disso. Eles achavam que Jesus estava mentindo, que Jesus estava falando isso para enganar as pessoas. Então as pessoas achavam que ele era todo errado. Assim, quem é esse cara para dizer que ele é o rei, que ele veio para salvar? Então as pessoas não gostavam de Jesus, né? Apesar de Jesus estar fazendo coisas maravilhosas no meio deles, aquelas pessoas não gostavam de Jesus. E eles ficavam falando mal de Jesus, até que eles ficaram denunciando Jesus, queriam que prendesse Jesus, porque Jesus falava que ele era o rei, né? Então, Jesus foi julgado, né? Um governador chamado Pilatos, ele foi lá e viu que Jesus não tinha nada para acusar ele, assim. Então ele, né, lavou as mãos lá e viu que não tinha nada. Mas as pessoas continuavam brigando, falando, não, ele não pode, tem que crucificar ele, né? Crucificar o quê? Colocar numa cruz. Vocês estão conseguindo ver a cruz aqui? Colocar numa cruz, matar Jesus, que falaram que ele tinha que morrer numa cruz, que é uma das mortes mais dolorosas que existe no mundo. Então eles falavam que Jesus tinha que morrer, que ele tinha que ser crucificado. Então, o governador ouviu o povo, né, e matou. Jesus foi para a cruz. Foi para a cruz por quê? Por quê? Para matar, para perdoar os nossos pecados, né? Ele limpou tirou toda a nossa culpa, ele perdoou a gente. Então, a partir do momento que a gente se arrepende dos nossos pecados, o que é pecado, tia? Quem sabe? Pecado é tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente faz, que afasta a gente de Deus, que desagrada a Deus, né? Então, a gente tem que se arrepender dos nossos pecados. Jesus morreu naquela cruz para perdoar os nossos pecados, para salvar a gente, né? Para que a gente possa viver eternamente com Ele, para todo sempre. Eternamente quer dizer para sempre, que não tem fim. Então, Jesus morreu naquela cruz para pagar os nossos pecados, para perdoar a gente de toda sujeira, de toda coisa errada que a gente faz, né? Então a gente tem que sempre pedir perdão pelas coisas erradas que a gente faz, pelos nossos pecados, orar, colocar tudo diante de Deus, certo? Obedecendo Ele sempre, 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 pedindo a Deus para que Ele possa estar ajudando a gente a ser cada vez mais parecido com Ele, de forma que a gente leia a palavra, de forma que a gente pregue a palavra, de forma que a gente vive uma vida correta, que a gente dê um bom testemunho, né? Que a gente realmente não só pregue o evangelho, mas que a gente viva mesmo aquilo que está escrito onde? Na Bíblia, certo? Então a gente tem que sempre orar, pedir para Deus para que Ele possa estar cuidando do nosso coração, para que Ele possa estar cuidando da gente. Então, aquele povo, Jesus foi para a cruz. Mas calma. Depois, no terceiro dia, num domingo, umas mulheres foram lá ver o túmulo. O túmulo é o lugar onde colocava o corpo de Jesus, né? Colocaram lá e ficava uma pedra, tinha uma pedra que tapava, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver muito bem. Eu pintei mais ou menos, eu não pinto tão bem assim. Talvez vocês consigam pintar melhor do que eu, porque eu não pinto muito bem. Mas dá pra vocês conseguirem ver. Elas foram lá no túmulo visitar Jesus, ver o corpo dele, estava tudo certinho. Só que quando elas chegaram lá, a pedra tinha sido removida, a pedra não estava no lugar, então estava aberto. E elas ficaram assim, meu Deus, como assim? E elas foram ver o que tinha lá dentro, não tinha nada. Jesus não estava lá. Até que apareceu, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, 2 anjos com aquela roupa muito, muito, muito branca, sabe? Quando a roupa fica branquinha, limpinha, que era um brilho muito, muito forte. E aí eles responderam assim para essas mulheres que estavam lá: por que vocês estão procurando aquele que está vivo no meio dos mortos? Ele está vivo, Jesus está vivo, ele ressuscitou.
E elas ficaram assim, como assim? O corpo dele não está aqui, ele ressuscitou, ele ressuscitou. E elas foram falar para as pessoas que Jesus estava vivo, que ele tinha ressuscitado. E começaram a achar que elas estavam, ficando doidas. Como assim? Aí depois foram lá ver e viram que o corpo de Jesus não estava lá. Ainda ficaram meio sem acreditar, né? Até que depois tinham 2 discípulos que eles estavam indo caminhar. Eles estavam indo para outra cidade, andando, né? Para Emaús, o nome dessa cidade. Eles estavam indo, né, para lá, andando. Até que Jesus apareceu. Aqui, ó. Eu trouxe o bonequinho aqui, ó. Jesus apareceu. Não sei se vocês vão conseguir ver. Jesus apareceu para eles, tá? Lá no caminho para Emaús, eles estavam indo aqui para a cidade, né? Os 2 discípulos e Jesus apareceu para eles. E eles ficaram assim, é Jesus. Jesus mostrou que era ele mesmo, mostrou as feridas que estavam na mão dele, nas mãos dele, porque quando ele foi para a cruz, prenderam ele na cruz, né? Então ele mostrou as feridas nas mãos, nos pés, e eles viram que realmente era Jesus, que Jesus estava ali, que Jesus estava vivo, que ele ressuscitou. Depois ele encontrou mais outros discípulos que também não acreditaram, ficaram na dúvida, e Jesus falou, vocês podem me tocar, tô vivo, tô aqui, eu ressuscitei. Né? Ele mostrou para outros discípulos também que ele estava lá, que ele estava vivo, né? E eles viram que Jesus era real, Jesus explicou o porquê, qual foi o motivo que ele morreu, né? Que foi que eu falei para vocês antes, que ele veio mesmo para ali, ele era o Cordeiro Santo, que não tinha pecado nenhum, Jesus não tinha nenhum pecado, mas ele veio para pagar os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, morrer naquela cruz por amor a nós. Então, Jesus explicou isso para eles, né, e mostrou que ele ressuscitou e que ele veio mesmo para salvar a gente, para que a gente possa um dia ficar juntinho com ele lá no céu. Então Jesus explicou tudo isso para ele e foi uma promessa mesmo que se cumpriu, né, de que o Cordeiro Santo viria e ele veio mesmo e ele ressuscitou, né, então aquilo se cumpriu, né, tudo que ele falou se cumpriu, né, então é isso que eu queria contar para vocês hoje, né? A história de Jesus, né? O sacrifício que ele fez por cada um de nós, né? Quando a gente entende isso, que Jesus vive nos nossos corações de hoje e para sempre, né? Desde que a gente aceite Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, certo? Que a gente creia de todo o coração, que a gente declare que a gente ama tanto o Senhor, sabe? Então é isso, né? E o que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que falar essa boa notícia maravilhosa, que Jesus veio, que ele fez maravilhas no meio do seu povo, que Jesus veio e ele morreu e ressuscitou no 3º dia, né? Depois ele voltou, mas isso aí é uma história para semana que vem. Vocês vão ter que esperar um pouquinho, senão vocês leem aqui na Bíblia, ou pedem para alguém ler para vocês, mas na próxima semana é uma continuação dessa história. Então, vocês não podem perder, quando der o horário do Oceânica Kids, vocês já sentem no lugar onde vocês estão com a Bíblia de vocês para assistir a aulinha, que é a continuação da aulinha de hoje. Mas é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que falar dessa notícia maravilhosa, de que a partir do momento que a gente aceita Jesus como o nosso Salvador, a nossa vida fica melhor, né? Ele ajuda a gente em tudo. Quão é bom assim a gente estar na presença dele, a gente poder estar lendo a palavra dele, poder estar ouvindo essas histórias maravilhosas das coisas que Jesus fez. Está tudo escrito aqui na Bíblia, que a gente pode louvar Jesus, cantar louvores a ele, certo? Então é muito bom estar na presença de Jesus, tá? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que espalhar isso para as pessoas que estão na nossa volta, certo? Você não quer que as pessoas também fiquem felizes por terem Jesus no coração? Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Espalhar o Evangelho. E na Bíblia diz isso, sabe? Tem um versículo, o versículo da nossa semana de hoje, que a gente vai decorar. Que é importante a gente ter esses versículos na nossa mente para que a gente possa falar de Jesus para as pessoas que ainda não conhecem Ele, certo? Então a Bíblia fala isso, que a gente tem que ir pelo mundo pregando mesmo o Evangelho, falando de Jesus para as pessoas que ainda não conhecem Ele. E
O versículo de hoje está lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vou mostrar aqui para vocês. Estão conseguindo ver o versículo? Diz o seguinte: e disse-lhes, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. Então é isso, ó. E disse-lhes, vamos treinar juntos? E disse-lhes, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. Agora, todo mundo falar junto. Você falar aí na sua casa, eu vou falar daqui. No 3, a gente fala junto o versículo, tá bom? E aí você fica repetindo a semana inteira. Semana que vem eu vou cobrar de vocês o versículo, hein? Quero ver quem vai lembrar do versículo. Vamos repetir junto com a tia. E disse-lhes, ó. Disse-lhes. Vamos fazer com gestos, que aí fica mais fácil da gente decorar. E disse-lhes, vão pelo mundo e preguem o evangelho. Ó, o evangelho é assim, ó, a gente faz assim, ó, que é a Bíblia, tá? E disse-lhes, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Qual é a referência? Marcos 16, 15. Foi? Ensaiou? Todo mundo já sabe? Então, posso perguntar e vocês vão saber o versículo. Certo? Combinado? Última vez? Vamos à última. Só a última pra gente decorar. 1, 2, 3 e disse-lhes. E fiz certo. E disse-lhes, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. Certo? Todo mundo aprendeu aí na casa de vocês? Quem aprendeu já pode falar para a pessoa que está do seu lado o versículo que você decorou essa semana, tá? Quem estiver do seu lado, você fala, olha o versículo que eu decorei. E disse-lhes, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. Certo? Ó, rapidinho também decorei, ó, viu? Ó, de tanto a gente repetir, a gente consegue lembrar, né, de uma maneira mais fácil. E a gente pode falar, né, obedecer o que está escrito nesse versículo, de a gente ir pelo mundo inteiro pregar o evangelho a todas as pessoas. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, do Oceânica Kids, tá bom? Vamos orar, agradecer a Jesus por mais uma aulinha que a gente pôde estar junto aqui, tá bom? Vamos fechar os nossos olhinhos, vamos orar. Jesus, muito obrigada por essa aula. Jesus, muito obrigada porque você salvou a gente. Jesus, muito obrigada porque em você a gente tem tudo. A gente te ama de todo o nosso coração. Jesus, ajuda a gente a sempre amar a sua palavra. Jesus, a sempre querer ler mais a sua palavra. Jesus, querer saber mais e mais sobre você. Jesus, muito obrigada por essa aulinha. Jesus, muito obrigada pela vida de cada criança que está aqui assistindo. Jesus, que elas possam mesmo fazer diferença. Jesus, onde quer que elas forem, falando sempre da sua palavra. Jesus, vivendo mesmo para você, para sempre, sabe, Paizinho? Por favor. Seu nome que eu oro. Amém. É isso, crianças. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!